Boa noite, obrigado pela sua simpatia e audiência. Hoje todo o destaque para a audiência que o Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vai conceder dentro de minutos ao Presidente de Angola. João Manuel Gonçalves Lourenço já está no interior da Casa Branca, a residência oficial do Presidente norte-americano. É o primeiro diálogo estratégico na Casa Branca entre o Presidente de Angola e o Presidente dos Estados Unidos da América. Estamos a poucos minutos das 21h30 tempo de Angola. 15h30 tempo, neste momento em Washington, D.C., portanto, dentro de sensivelmente 14 minutos serão 15h30 nos Estados Unidos, 21h30 em Luanda, Estados Unidos, mais concretamente em Washington, D.C., a capital federal dos Estados Unidos da América, é lá onde está, como já aqui vimos, o Presidente dos Estados Unidos. É a primeira vez que o chefe de Estado, o angolano, é recebido na Casa Branca pelo atual Presidente dos Estados Unidos da América. São praticamente do mesmo tempo histórico, embora o Presidente norte-americano esteja a cumprir o seu primeiro mandato como chefe de Estado. Já sabemos que vai renovar a sua candidatura às próximas eleições presidenciais, enquanto que o chefe de Estado angolano cumpre o seu segundo e último mandato à luz da Constituição angolana. Um diálogo estratégico que vai ter naturalmente acento tónico na cooperação entre Angola e os Estados Unidos. Como sabemos, este ano os dois países estão a assinalar 30 anos de relações político-diplomáticas. Recordo que foi na administração Clinton que os Estados Unidos da América reconheceram o Estado soberano e independente de Angola. Foi a 19 de maio de 1993 que o então administrador da Casa Branca, Bill Clinton, reconheceu o Estado angolano. Este ano, 30 anos destas relações político-diplomáticas, embora naturalmente os dois Estados tenham relações comerciais. Aliás, não era ainda independente do Estado de Angola quando começaram as trocas comerciais entre os dois territórios, digamos, do mundo. Devo sublinhar que hoje as relações comerciais são baseadas fundamentalmente no petróleo angolano que vai para os Estados Unidos da América, mas hoje já alguns produtos agrícolas, também o marisco, quitutes da terra que vão para os Estados Unidos da América. Outro destaque é também o café angolano, que já chega à mesa dos cidadãos norte-americanos e não só. Pois bem, aqui nos estúdios da TV Zimbo, o nosso painel, temos dois economistas, Augusto Fernandes e Afonso Malaca, um especialista em relações internacionais, Osvaldo Umboco, e o presidente do Conselho de Administração da IPEX, que é a Agência de Investimento Privado e Promoção de Exportações. Vou começar com o Lelo Francisco. Muito boa noite, seja bem-vindo a este especial informação da TV Zimbo. Diálogo estratégico hoje na Casa Branca entre os presidentes de Angola e dos Estados Unidos da América. É evidente que se vai falar muito da cooperação estratégica entre os dois Estados, mais no âmbito político-diplomático, porque os Estados Unidos da América têm também muitos interesses em zonas vitais onde Angola tem uma palavra a dizer, mas do ponto de vista comercial, o que há a ressaltar nessas trocas comerciais entre Angola e os Estados Unidos da América? Ainda não é, como eles dizem, win-win, mas cada vez mais temos, digamos, dólares vindos dos Estados Unidos da América fruto das nossas exportações. Obrigado, Amílcar. Boa noite aos telespectadores que nos estão a ver a partir de casa e obrigado pelo convite. Seguramente desde a formalização das relações diplomáticas entre o nosso país e os Estados Unidos da América há exatamente 30 anos, devemos estar a viver o momento mais alto das relações bilaterais entre Angola e os Estados Unidos da América, né? E que, na nossa opinião, é fruto de reconhecimento do trabalho que tem sido feito, das reformas que têm sido empreendidas pelo Executivo angolano. Já há algum tempo que o presidente Biden tem Angola na sua agenda, em inúmeras declarações públicas, e hoje é um bocado coroar, né, destas relações entre Angola e os Estados Unidos da América. Indo diretamente à questão que me coloca, de facto que as relações comerciais entre Angola e os Estados Unidos até são favoráveis para o nosso país. Nós temos uma balança comercial que é positiva a favor de Angola, em que o produto principal de exportação é petróleo,
mas temos também tido já alguma exportação fora do setor petrolífero, particularmente mariscos, com alguma exportação regular, e há sensivelmente 2 meses atrás assistimos à primeira exportação de produtos muito específicos, né, de Angola para o mercado dos Estados Unidos da América no âmbito do AGOA. Né? Nós, a IPEX, temos estado a trabalhar com a Onside Trade Hub na preparação, na formação de empresas que têm alguma vocação de exportação, justamente para explorar melhor o mercado norte-americano. Se compararmos, por exemplo, as exportações de Angola nos últimos 2 anos, há uma ligeira diminuição. Em 2020 e 2022 estamos a falar de um volume de exportação de cerca de 1,2 mil milhões de dólares, essencialmente petróleo. Em 2021 este número era à volta de 1,7 mil milhões de dólares, uma redução de cerca de 500 milhões de dólares. Mas é preciso, de facto, começarmos a olhar para outros setores na perspectiva da diversificação das exportações do nosso país e aproveitar melhor as oportunidades que o mercado norte-americano oferece através dos programas existentes, particularmente o AGOA. E o que vai acontecendo na perspectiva política é um bocado também o pavimentar do caminho, não é, que devemos depois nós aproveitar para, em primeiro lugar, de alguma forma, termos investimento norte-americano no nosso país, em volume maior, e particularmente fora do segmento habitual do setor petrolífero. Se olharmos para os números que a IPEX tem nos últimos 5 anos, nós temos cerca de 13 projetos de origem norte-americana registrados e com relevância para o setor das telecomunicações, com a Africell, que passa a publicidade, que é um projeto importante de origem norte-americana. Está também já aprovado e agora em preparação para a implementação o projeto de refinaria do Soio, que deverá ser dos maiores projetos de refinaria do nosso país, cerca de 3,5 mil milhões de dólares e com possibilidade de mais 1,5 mil milhões de dólares para a implementação de um complexo petroquímico. O que estamos a dizer é que cada vez mais começa a haver sinais de interesse de setores privados norte-americanos do nosso país e particularmente para investimento fora do segmento petrolífero. Obrigado, Lelo Francisco, Presidente do Conselho de Administração da IPEX. Nesta primeira abordagem, nesta especial informação, estamos a fazer história com o Presidente João Lourenço nos Estados Unidos da América, na Sala Oval da Casa Branca. Não tarda, os nossos enviados especiais a Washington vão dar-nos conta desta audiência que o presidente norte-americano concede ao chefe de Estado angolano. João Lourenço começou por ir oficialmente aos Estados Unidos da América na qualidade de Ministro da Defesa Nacional, cargo que antecedeu a sua vitória eleitoral nas eleições de 2017. Está pela primeira vez nos Estados Unidos da América na qualidade de Presidente de Angola. Está pela primeira vez, como disse, portanto, na Casa Branca, uma vez quando fui na qualidade de chefe de Estado, esteve apenas para felicitar o Presidente Biden pela sua eleição como Presidente dos Estados Unidos da América. Pois bem, daqui a bocadinho vamos então novamente à Casa Branca. O Presidente João Lourenço, quando chegou à Casa Branca, assinou para os jornalistas que estão destacados neste momento na Casa Branca. Como disse, os enviados especiais da TV Zimbo, não tarda, vamos dar mais informação com outros pormenores, com outras incidências sobre a presença do Presidente de Angola na Casa Branca. A conversa com o Presidente dos Estados Unidos da América. A Casa Branca é, de resto, a casa político-diplomática mais importante, mais influente nas relações internacionais, porque todos os chefes de Estado, não só africanos, ambicionam manter um diálogo com o líder da Casa Branca, mesmo aqueles que têm assento
no Conselho de Segurança e que são cofundadores da Organização das Nações Unidas com direito de veto no órgão de decisão da maior tribuna política mundial, tem naturalmente também ambições de conversar com o presidente norte-americano. O mesmo se passa naturalmente com outros líderes africanos, com líderes do G7, com líderes do G20, com os BRICS e também com outras organizações internacionais e países com quem os Estados Unidos da América, ou com os quais os Estados Unidos da América têm fortes relações. Hoje, uma grande figura da diplomacia mundial que influenciou também em termos de política externa norte-americana para o continente africano desapareceu. Estamos a falar de Henry Kissinger, com vasta obra publicada e premiada. Ele foi Prémio Nobel da Paz. É uma grande figura da diplomacia mundial que desaparece. Osvaldo, um comentário sobre esta grande figura da diplomacia norte-americana, da diplomacia ocidental e mundial, Henry Kissinger, que desaparece hoje do nosso convívio, da nossa vida, um homem que marcou também profundamente, digamos, as relações entre Angola e os Estados Unidos da América, não só por causa do que escreveu, mas fundamentalmente pela sua narrativa, a influência que teve fundamentalmente em 1975, quando o então presidente Henry Ford estava a fazer contactos, digamos, na África Austral, com destaque para o presidente da Zâmbia, então Kenneth Kaunda, para que pudesse dizer algo se podia ou se devia ou não reconhecer naquela altura o Estado angolano, a República Popular de Angola, na altura capitaneada por Agostinho Neto. Bem, boa noite a Milka e boa noite aos telespectadores da TV Zimbo. Claramente, o que acabaste de dizer subscrevo em grande medida. Henry Kissinger é, sem sombra de dúvida, uma das figuras que marcou a história do quadro da Guerra Fria dos Estados Unidos da América, daquilo que é o pensamento estratégico americano, do ponto de vista das relações exteriores e também daquilo que é a política externa do próprio país, quer pela sua participação em vários processos enquanto secretário de Estado norte-americano, mas também pelo seu próprio pensamento e a forma como foi influenciando. É das figuras que muito escreveu sobre relações internacionais. Quem lê a obra de Henry Kissinger, Diplomacia Pura, é entendida como uma bíblia para os estudos da história da diplomacia, os vários instrumentos ao nível da diplomacia. Deixa uma marca indelével, claramente, na história americana e a influência que teve e jogou no quadro da Guerra Fria. E como fizeste referência bem, foi a visão que ele teve no momento que influenciou em grande medida o não reconhecimento por parte dos Estados Unidos da América ao Estado angolano durante aquele período referente à bipolaridade mundial. Mas também é importante aqui frisar, Amilcar, que independentemente deste legado que Henry Kissinger deixa para a história, que para alguns é um legado que também vai dividindo opinião, porque imputa-se também a ele a responsabilidade ou então a participação do pensamento estratégico da guerra do Camboja, aquilo que foi, digamos, a tentativa de golpe de Estado na Nicarágua, entre outros países também, esta sua participação do ponto de vista da mesma arquitetura. Mas é um indivíduo que mesmo com os 100 anos ainda estava lúcido, esteve na China recentemente, e também, sem sombra de dúvida, foi o principal persecutor ou então arquiteto daquilo que foi a aproximação entre os Estados Unidos da América e a Rússia na década de 70. Daí que ele também tem uma obra que fala sobre a China, uma das suas grandes obras. Da China? Sim, da China, onde ele retrata, de facto, algumas questões e diz mesmo que a China seria a superpotência mundial do século XXI. Então tem uma abordagem muito nesta direção e mesmo sendo americano, nós vimos o posicionamento que teve referente ao conflito russo-ucraniano, sobre o posicionamento que a Rússia ou a Ucrânia deveria ter de cedência num conflito desta magnitude. Então há um homem aqui que é da academia, um intelectual, um acadêmico, que deixou a sua marca indelével naquilo que é a arquitetura do pensamento político estratégico dos Estados Unidos da América e que influenciou a década da Guerra Fria, o período da Guerra Fria, e que continua a influenciar até agora devido à forma como escreveu e conduziu as visões sobre a política externa dos Estados Unidos.
Obrigado, Osvaldo Umbuco. Augusto Fernandes, quais são as suas expectativas em relação às trocas comerciais entre Angola e os Estados Unidos da América? Com esta audiência, este diálogo estratégico, digamos, entre os dois presidentes, o que é que pensa que há de mudar nas trocas comerciais? Vamos ter acesso aos dólares? Corretamente. Provavelmente vamos ter mais acesso à divisa. Amilcar, boa noite aos colegas de painel, boa noite também lá para casa, à equipe técnica que suporta o programa. Quando nós olhamos para aquilo que é o desenvolvimento das contas externas que vão dar no final do dia a mobilidade de fluxo de capital entre os Estados Unidos e Angola, mesmo as trocas comerciais, nós temos alguns pontos que devemos referenciar. Vamos dar conta que desde 1998 até 2008, as exportações de petróleo de Angola para os Estados Unidos só tiveram sentido crescente. Foram crescendo por vezes 500 milhões de dólares ano, outras vezes 1.000 milhões de dólares ano. O que é verdade é que ela em 1998 andavam aí na casa de 1.000 milhões de dólares de exportação de petróleo para os Estados Unidos e em 2008 atingiu um volume de 14.000 milhões de dólares. De 2008 para cá, o que fomos assistindo é uma redução gradual do volume de exportações de petróleo para os Estados Unidos até atingirem cifras menores do que em 1998. Quer dizer, estamos a exportar para os Estados Unidos petróleo abaixo de 1.000 milhões de dólares. Mas quando olhamos para aquilo que é a conta de capital, fundamentalmente investimento estrangeiro direto, vamos dar conta que temos dois grandes investimentos em curso. Por um lado, o corredor do Lubito e, por outro lado, o investimento no setor energético. Mas, se nós olharmos para aquilo que é o estoque de dívida pública entre o Estado norte-americano e a República de Angola, ou seja, as dívidas públicas que o governo de Angola vai contratando nos Estados Unidos, pelo menos nos últimos 15 anos, tivemos que analisar de 2009 até a presente data. Vamos dar conta que em 2009, por exemplo, o estoque de dívida pública de Angola com os Estados Unidos era de 35 milhões de dólares, ou seja, aí entre 35 e 45 milhões de dólares. Hoje, nos últimos 3 anos, já estamos a falar de cerca de 2.000 milhões de dólares de dívida pública norte-americana para Angola. E olhando essas duas contas, aquilo que é a tendência de regressão ou de crescimento, demos conta que os Estados Unidos têm um modo operando de irem paulatinamente aumentando a sua presença no território angolano e também, quando não querem cá estar, vão diminuindo paulatinamente a sua presença gradualmente. O que nós vamos assistindo é que, do ponto de vista de dívida pública, estoque de dívida pública, ou o saldo de estoque de dívida pública entre os Estados Unidos e Angola, nos últimos 4 anos, tem estado a crescer gradualmente, até chegarem a este volume de 2.000 milhões de dólares que temos hoje. O que poderá acontecer para aumentar o fluxo de divisa norte-americana? Angola tem, nessa altura, uma necessidade que vai na ordem de entre 10 a 12 mil milhões de dólares ano, de divisas para poder pagar algumas contas no exterior. O que nós esperamos que deste encontro da revista que se vai passar aos acordos bilaterais entre os dois países, porque o que vamos ter agora na Sala Oval é os dois presidentes a passarem em revista aquilo que são os diferentes tipos de acordo que temos. Certamente que o que tem que ver com mobilidade de dívida pública vai aumentar consideravelmente, que já temos estado a assistir. Vai ser uma sequência do que temos estado a assistir nos últimos tempos. É bem provável que os Estados Unidos consigam mobilizar cerca de 10.000 milhões de dólares por ano para poder ceder à República de Angola como dívida pública, para poder contrapor aquilo que são os fluxos ou a necessidade de dívida pública que sente para pagar as contas que tem com outros países, de tal maneira a ter um saldo positivo na transação de conta de capital. Porque são vários acordos que temos com os Estados Unidos: cooperação militar, cooperação na saúde, cooperação nas relações internacionais. Os Estados Unidos têm muito a dar para Angola, fundamentalmente naquilo que tem que ver com
a conta, não é, de capitais, porque a conta de bens e serviços, de alguma maneira, temos estado a caminhar minimamente, o saldo tem sido favorável para Angola, não é? Mas nas outras contas, quando nós aprofundamos, vamos dar conta que Angola precisa de mobilizar capital, mão de obra qualificada, precisa de importar muito mais máquinas e equipamentos, precisa de importar tecnologia, precisa de importar fatores de produção para fazer acontecer aquilo que é a produção nacional. E os Estados Unidos têm isto e têm muito mais para oferecer a Angola, né? Angola deverá, de alguma maneira, saber negociar isto a bons termos com os Estados Unidos. Nós temos um fator muito decisivo, que é a nossa posição geográfica, que geoestratégica, do ponto de vista da geoestratégica, é uma boa localização. Todas as grandes potências são ávidas em ter boas relações com Angola e poder influenciar a agenda política angolana, fruto daquilo que é a capacidade que Angola tem de influenciar agendas no continente africano, para os países abaixo do Saara, os países da SADC, do ponto de vista de agenda, conseguem, de facto, ouvir Angola. Vamos olhando, volta e meia, temos presidentes africanos a virem pedir consulta ao Palácio de Luanda, que é um habitué já faz algum tempo, e os Estados Unidos precisam, de facto, alguém aqui em África que consegue, de facto, pegar a agenda norte-americana e levar essa agenda para outros países. Numa altura em que vamos assistindo à diminuição da influência ocidental a nível de países africanos, fundamentalmente de expressão francófona, não é? Vamos assistindo alguns países a abandonarem os acordos que tinham com a França, não é? E Angola tem alguma influência na agenda destes países. Então, numa altura em que vemos imagens na Sala Oval da Casa Branca, o encontro entre o presidente João Lourenço com o líder da Casa Branca, Joe Biden, que está neste momento no uso da palavra, neste encontro, neste diálogo estratégico entre os líderes dos dois países. Transmissão em direto da TV Zimbo, com os nossos enviados especiais Nuno Agnello e Jackson Masaki, nos Estados Unidos da América, acompanhar este encontro que o Presidente da República está a manter neste momento com o líder da Casa Branca, Joe Biden, que convidou o Presidente de Angola para um diálogo estratégico sobre vários temas de interesse dos dois países, assuntos de interesse global, assuntos de interesse regional. Estamos aqui, portanto, a lembrar-nos da importância que os Estados Unidos da América dão ao corredor do Lubito, que vai levar para a Zâmbia e PRDC recursos minerais estratégicos que neste momento são importantes para a consolidação da hegemonia norte-americana no domínio da economia e também da indústria de ponta. Pois bem, Augusto Fernandes estava-nos a palavra, mesmo para concluir, para que possamos novamente ouvir os demais e, fundamentalmente, o Afonso Malaca, que naturalmente quer intervir também em matéria de economia. Na realidade, é uma nova era de relação. Os países, as grandes potências, estão a encontrar uma nova maneira de lidar com a África. Não é aquela maneira que tínhamos antes da Covid-19, que no final do dia a África fornecia matéria-prima para as principais potências mundiais, depois ia para estes países comprar produto final, quer dizer, levando para estes países toda a divisa que captava na venda de matéria-prima. Agora vai ser uma relação diferente, os minerais serão, de alguma maneira, partes explorados ou partes transformados cá em território africano, gerar mais emprego aqui no território africano, gerar mais desenvolvimento em território africano para poder equilibrar aquilo que são, não é, as relações comerciais entre os países africanos e os países ocidentais. Obrigado, Afonso Malaca. A mesma questão, este diálogo estratégico entre Angola e os Estados Unidos, que acontece neste momento, tendo a cabeça os dois líderes, os dois presidentes, João Lourenço e Joe Biden. Acredita que isso poderá influenciar, digamos, nas trocas comerciais entre os dois países? Deste diálogo sairá, digamos, o reforço da cooperação em vários domínios? Boa noite, Amílcar. Boa noite, telespectadores. Eu reconheço que é de capital importância que Angola continua a trilhar o seu caminho, reconhecendo
e capitalizando ao máximo aquilo que é o seu potencial. Angola é um país com muitas potencialidades, Angola é um país promissor, mas no final das contas as nossas potencialidades e aquilo que a nossa capacidade de ser promissor para o desenvolvimento depende em grande medida também da avaliação e do posicionamento em si dos angolanos. Eu olho com grande vantagem, sim, esta cooperação que ao mais alto nível o nosso presidente encontra-se nos Estados Unidos para, na pessoa do presidente norte-americano, discutirem assuntos de capital importância para os dois Estados, e aqui há um grande sentido de responsabilidade. Agora vemos o presidente João Manuel Gonçalves Lourenço, Afonso Malaca, desculpe, agora chegou a vez do presidente angolano dar o seu ponto de vista sobre os vários temas que estão na agenda, uma agenda concertada, uma agenda diplomática que foi avaliada e validada pela diplomacia dos dois países. O presidente de Angola está agora no uso da palavra. Creio que não temos condições de poder ouvir o que está a dizer o Presidente da República, apenas o som e as imagens que nos chegam do interior da Casa Branca, a residência oficial do Presidente americano, e onde decorre, digamos, este encontro. A sala oval é a sala principal, a sala de trabalho do Presidente norte-americano. João Lourenço está no uso da palavra depois de ter escutado o Presidente norte-americano. Com João Lourenço na Casa Branca, Biden está a dar, Afonso Malaca, um sinal aos capitalistas norte-americanos para que investam no nosso país sem rodeios. Bom, creio que agora é possível ouvirmos o Presidente João Lourenço. Vamos ouvir um pouco. Fields of economy, but not only economy, should include sectors such as defense and security, transportation, energy, telecommunication, agriculture, and the use of space for peaceful purposes. Gostaria de aproveitar esta oportunidade, Presidente Joe Biden, para felicitá-lo pelo facto de ser o primeiro chefe de Estado americano a mudar o paradigma da cooperação entre os Estados Unidos da América e o continente africano. I would like to seize this opportunity to thank you, President Joe Biden, for having been the first U.S. president to change the cooperation paradigm between the U.S. and the African continent. Eu estive aqui em Washington, D.C., na cimeira dos Estados Unidos da América à África, e o Presidente Biden, naquela altura, prometeu passar a olhar para o continente africano com outros olhos, investindo, sobretudo, nas infraestruturas necessárias para o desenvolvimento do nosso continente. I was here in Washington, D.C. for the U.S.-Africa Leaders Summit, and at that time, President Biden promised to have a different look at Africa in order to provide the infrastructure which is necessary for the development of our continent. Portanto, o envolvimento americano no projeto do Corredor do Lubito, nas telecomunicações, na energia, sobretudo na energia limpa, são a prova disso, uma vez que essas infraestruturas vão ajudar a desenvolver não apenas Angola, mas uma grande parte do nosso continente. Of course, the U.S. engagement in Lubito Corridor, in telecommunication and energy, mainly green energy, is an evidence of that support, because infrastructures like those will help the country develop not Angola only, but also the whole African continent. Portanto, é uma nova página que se abre nas relações entre os Estados Unidos da América e o continente africano. So Graças a isso. This is a new page that has been turned in the U.S.-Africa relations, and that's thanks to you, Mr. President. Portanto, mais uma vez, muito obrigado, Presidente Biden, e estamos prontos então para bilateralmente discutir os assuntos que estão na mesa. So once again, thank you very much, President Biden, and we are ready and we look forward to discussing the bilateral issues that concern our two countries. Grande momento do presidente angolano nos Estados Unidos da América, a conversa
neste encontro com o presidente Biden na Casa Branca, mais concretamente na sala oval. O presidente angolano a sublinhar aqui e a destacar a cimeira entre os Estados Unidos da América. Obrigado. Thank you all very much. Everyone, please. Everyone, out this way. Mr. President, will you visit Angola? Will you visit Thank you very Angola? much. Thank you very much. Everyone, please step this way. All my sales, everyone, we're going to ask you all, please. Pois bem, grande barulho, creio que da parte dos jornalistas, da imprensa norte-americana, na Casa Branca, cada um a querer colocar a sua questão ao presidente americano e ao presidente angolano sobre este diálogo, este encontro que acontece na Casa Branca. O presidente João Lourenço a destacar aqui, portanto, a mudança de modelo de cooperação. O presidente João Lourenço sublinhou e agradeceu o facto de Joe Biden ser o primeiro presidente da história norte-americana a mudar o modelo de cooperação entre os Estados Unidos da América e o continente africano. Foram palavras do presidente João Lourenço, sublinhando que estivera, portanto, presente na cimeira Estados Unidos da América, continente africano. De resto, o presidente João Lourenço primeiro foi aos Estados Unidos na qualidade de ministro da Defesa Nacional, antes de vencer as eleições de 2017, e depois foi a cimeira Estados Unidos da América e África, que foi realizada sob a égide da administração norte-americana. Pois bem, o presidente acentuar aqui a questão do corredor do Lobito, o investimento que os norte-americanos estão a fazer também nas infraestruturas de telecomunicações e também nas energias renováveis ou energias limpas. De resto, os norte-americanos estão com investimento de 2 mil milhões de dólares neste quesito, e estamos bem recordados da presença da líder do Exim Bank, que esteve este ano no nosso país e que reforçou e fez um forte apelo ao investimento privado norte-americano, portanto, em vários setores da economia nacional. Pois bem, Afonso Malaca, é um bom mote para nós podermos acentuar essa questão. Daqui a bocadinho vamos novamente ao encontro dos nossos enviados especiais à capital federal norte-americana, Washington, D.C. Neste momento, os jornalistas lutam, se me permitem o termo, no interior da sala oval para que possam ver as suas questões respondidas, incluindo, naturalmente, os enviados especiais da imprensa angolana, que está em peso nos Estados Unidos da América para acompanhar ao vivo este encontro que o presidente João Lourenço está a manter com o presidente norte-americano Joe Biden na Casa Branca. Pois bem, Afonso Malaca, enquanto os nossos enviados não entram novamente nesta emissão especial, o que dizer sobre, digamos, aquilo que o presidente enfatizou quanto à criação de infraestruturas para a plenitude do corredor do Lobito, da Africell, que está nas telecomunicações, e também das energias renováveis, que conta com investimento norte-americano no valor de 2 mil milhões de dólares. Eu penso que já agora o presidente teve uma boa entrada ao colocar assuntos de capital importância para o país e para o continente, porque oportunidades como essas são sempre importantes, que o presidente coloca aquilo que são realmente factos e assuntos de grande relevância para o seu país, no caso Angola, e também para o continente no qual nós nos encontramos. O presidente foi feliz ao mencionar que é muito importante a forma como os Estados Unidos, e penso não só os Estados Unidos, mas a maior parte das potências olham hoje para a África. E é importante ressaltar aqui a importância que a África representa hoje para o mundo, porque, para além de ser um continente que dispõe em grande medida de matérias-primas, nós temos problemas de infraestruturas, que é um problema que o presidente colocou aqui, que nós precisamos de infraestrutura, porque parte daquilo que são as nossas matérias-primas, elas são retiradas do nosso subsolo e não só, mas em contrapartida nós não temos até capacidade mínima de escoamento dos mesmos, e talvez aquilo que nós temos discutido aqui, que é a cadeia de valor da transformação destes mesmos produtos. Então eu penso que é importante sim que os Estados Unidos e os outros países pelo mundo olham para o continente africano hoje de forma diferenciada, e aqui é importante que os países africanos, em particular Angola,
capitaliza esse momento. Capitalizar esse momento significa dizer que, não obstante do presidente estar hoje na Sala Oval, o dia seguinte, o day after, é muito importante que nós façamos o trabalho de casa. E o trabalho de casa passa pela forma como nós encaramos hoje o nosso país. Nós precisamos de retirar ao máximo proveito aquilo que é o investimento estrangeiro para a nossa economia, capitalizando, porque nós temos problemas de empregabilidade, nós temos problemas muito básicos que poderiam ser ultrapassados claramente se termos que olhar sempre para estes investimentos. Professor Malaca, eu vou interrompê-lo novamente, Não porque faz mal. temos mesmo de ir a Washington ao encontro dos nossos enviados especiais, Jackson Massa, aqui Nuno Agnello. Nuno Agnello, mais uma vez, boa noite. Boa noite, Amilcar. Nós respondemos a partir da sala de imprensa da Casa Branca, onde também se encontram os diversos órgãos da comunicação social que testemunharam este momento histórico, o encontro entre João Lourenço e o homólogo norte-americano Joe Biden. Os dois estadistas estão agora numa conversa à porta fechada na sala oval da Casa Branca, depois de terem mantido aquele diálogo inicial de aproximadamente 15 minutos, onde saltou à vista o interesse dos dois países em relançar e aprofundar as relações de cooperação nos mais variados domínios da agenda comum e também nos mais variados setores de interesse. O que é certo é que, por esta altura, João Lourenço e Joe Biden passam em revista o estado atual das relações de cooperação. O diálogo agora é a porta fechada. Os dois estadistas conversam sobre os diferentes pontos que constam da agenda de trabalho, uma agenda bilateral. Angola e Estados Unidos da América procuram criar um novo cenário da cooperação e também da parceria estratégica que dura há sensivelmente 13 anos. Não há ainda uma indicação sobre o tempo que poderá demorar este diálogo. João Lourenço e Joe Biden estão já em conversa na sala oval há sensivelmente 20 minutos. Este encontro bilateral pode terminar a qualquer momento, embora não haja por esta altura qualquer indicação sobre a hora nem o momento certo em que os dois estadistas deverão terminar este diálogo. Há instantes testemunhamos declarações históricas do presidente Joe Biden, que reitera o interesse norte-americano na cooperação com o nosso país, sobretudo na missão de pacificar o continente africano e a região dos Grandes Lagos em particular. Para Joe Biden, Angola assume um papel estratégico da política norte-americana para o continente africano, tendo considerado o nosso país como o mais importante nesta altura para a política externa norte-americana no continente africano. Durante a intervenção do presidente norte-americano, ficou também patente o interesse em financiar o desenvolvimento do nosso país a partir da criação de várias infraestruturas. O corredor do Lubito é apenas mais uma etapa desta parceria, que poderá estender-se para outras áreas da construção de infraestruturas e também da promoção do desenvolvimento sustentável. Há também um financiamento em carteira por parte dos Estados Unidos da América para tornar o nosso país num exportador de alimentos até 2027. Da parte de Angola ficaram também as considerações do presidente João Lourenço, que se mostra muito satisfeito pela importância estratégica que a Casa Branca dá à cooperação com o nosso país. O estadista angolano a sublinhar a importância desta parceria para o desenvolvimento de Angola e do continente africano de uma maneira geral. Estes são alguns dos momentos que marcaram a abertura das conversações oficiais entre os dois estadistas aqui na Casa Branca, conversações essas que continuam por esta altura à porta fechada, mas fica desde já patente este interesse entre Luanda e Washington para o aprofundamento destas relações de cooperação, para o nível da excelência, uma vez que está garantida a parceria estratégica que foi anunciada no ano de 2010. Nós fazemos o compasso de espera aqui na sala de imprensa da Casa Branca. Um outro dado curioso é que a presença de muitos órgãos de comunicação social norte-americanos que também
testemunharam este momento na sala oval, além da imprensa angolana que está em grande peso aqui na residência oficial do chefe de Estado norte-americano, a também assinalar a presença dos mais variados órgãos da comunicação social norte-americana, todos curiosos em saber que contributo o nosso país poderá dar para aquilo que é a paz internacional e também o desenvolvimento do continente africano. Nós continuamos a manter contacto com estes profissionais da comunicação social que se mostram curiosos e também interessados em saber até que ponto Angola pode ser um parceiro estratégico para os Estados Unidos da América nos mais variados domínios da política internacional. O diálogo entre os dois estadistas continua a porta fechada na sala oval da Casa Branca. Nós estamos a escassos metros deste local. Estivemos por lá há instantes, na altura da abertura das conversações oficiais, mas agora fomos convidados a deixar o local para que o chefe de Estado dos dois países e as duas delegações oficiais possam naturalmente conversar sobre os diversos pontos que constam da agenda de trabalho. A qualquer momento teremos naturalmente indicações sobre os próximos passos desta passagem do chefe de Estado angolano pela Casa Branca em visita de trabalho de algumas horas, mas fica desde já este momento histórico que é o facto dos Estados Unidos assumirem o nosso país como um parceiro estratégico e indispensável para a concretização da política externa norte-americana no continente africano. Boa noite. Boa noite. Juntos fazemos história. TV Zimbo em Washington com Nuno Agnello e Jackson Massaki, os nossos enviados especiais, a darem-nos conta do que está a acontecer neste momento em Washington, na sala oval da Casa Branca, um diálogo estratégico entre os dois presidentes, 15 minutos, mas tempo suficiente para abordarem todos os temas que foram agendados pelas diplomacias dos dois países, diplomacia pública. Ouvimos aqui atentamente o presidente João Lourenço, já na parte final do seu diálogo com o presidente norte-americano, acentuar que esta parceria estratégica tem todas as condições para ser frutuosa, uma vez que os norte-americanos continuam a reconhecer no presidente angolano um interlocutor válido para a paz, a segurança e a estabilidade na República Democrática do Congo. De resto, na região da África Central saem muitos recursos minerais estratégicos para as indústrias norte-americanas e, naturalmente, que o presidente dos Estados Unidos da América valida os esforços que estão a ser empreendidos já há algum tempo pelo Estado angolano para que haja uma zona de paz na África Austral, nos Grandes Lagos e mesmo na África Central, zonas de influência do Estado de Angola, que não é ainda um Estado diretor, mas o presidente angolano continua a ser um interlocutor válido para que os norte-americanos possam compreender o que está em jogo em zonas onde Angola joga um papel importante. De resto, neste momento, o presidente angolano, para além de campeão da União Africana, detém também a presidência da SADC, dos Grandes Lagos e da Organização dos Estados da África Central, Caribas e Pacífico. De resto, Angola detém a presidência desta organização, que tem sede em Bruxelas, capital do Reino da Bélgica, por via do antigo chefe da diplomacia angolana, Jorge Rebelo Pinto Chicote. Pois bem, nós vamos naturalmente manter viva esta ligação com Washington, onde estão os nossos enviados especiais. A TV Zimbo está a celebrar 15 anos na vida dos angolanos. A nossa primeira emissão começou no dia 14 de dezembro de 2008, por volta das 17h30, e hoje, fazendo história com o presidente João Lourenço em Washington, Angola, está a marcar a sua posição por via também desta transmissão ao vivo, em direto, por via dos nossos enviados especiais que estão na capital federal norte-americana. O Nuno Agnello acentuava aqui vários média internacionais presentes, a grande imprensa norte-americana. Veremos como é que vão posicionar, digamos, amanhã nas capas dos jornais e não só, uma vez que não tem sido muito significativa a mediatização, digamos, de visitas de estadistas africanos aos Estados Unidos da América, e numa altura, aliás, em que vários outros conflitos à escala global retiram alguma visibilidade a assuntos
digamos que marcam neste momento a agenda também no continente africano, com destaque, obviamente, para a situação no Médio Oriente, onde há uma guerra desde o dia 7 de outubro entre o Hamas e o Estado Judaico de Israel, e a guerra há quase 2 anos entre a Rússia e a Ucrânia. Então vamos voltar à nossa conversa. Leilo Francisco, agora a conversa é consigo. Quero ouvir a sua opinião sobre aquilo que o Presidente João Lourenço acentuou, aquilo que ouvimos. Não ouvimos tudo nos 15 minutos de diálogo, mas o Presidente da República disse naturalmente coisas importantes que marcam a agenda da economia, dos investimentos angolanos, aquilo que os angolanos querem, aquilo que o Executivo angolano espera obter por parte dos investidores norte-americanos. Sim, claro. Penso que o Presidente manifestou claramente a abertura do nosso país relativamente aos Estados Unidos da América e, particularmente, fez referência à nossa agenda de diversificação da economia. Naturalmente, tem Angola como um parceiro estratégico dos Estados Unidos e entendemos que os setores que foram apontados, as infraestruturas, cujo interesse tem sido claro do governo norte-americano, falou, e já falamos aqui, nomeadamente, do corredor do Lubito, estamos aqui a falar de grandes investimentos energéticos, particularmente energias renováveis, que o Presidente voltou a ressaltar, e também não deixou de fazer referência ao setor da agricultura, já na perspectiva da diversificação da nossa economia. Se nós olharmos para os números das relações comerciais entre o nosso país e os Estados Unidos da América, pelo menos no que toca às importações angolanas para os Estados Unidos da América, nós importamos também produtos alimentares, particularmente proteína animal. Os Estados Unidos da América é uma potência na produção de produtos alimentares, agrícolas, proteína animal. Existem já no nosso continente investimentos norte-americanos nestes segmentos em países como a Tanzânia e o Quênia, e faz todo sentido que nós comecemos a olhar também para essas perspectivas aqui no nosso país. Como sabe, o nosso desafio grande hoje é a segurança alimentar, é termos a capacidade de produzirmos internamente aquilo que precisamos para nos alimentar, e tendo em conta as potencialidades, as condições que o nosso país oferece, podemos começar a olhar para o mercado norte-americano nesta perspectiva, né? Atrair investimentos para os segmentos de produtos de amplo consumo. Estamos a falar da proteína animal, frango. Nós importamos e consumimos produtos, como disse, de origem norte-americana, gorduras vegetais, que também podemos perfeitamente olhar para os Estados Unidos da América. Os cereais, há um potencial muito grande de produção de cereais nos Estados Unidos da América, e é nessa perspectiva que nós temos que olhar também para este mercado. Aliás, seria um erro crasso não termos a primeira economia do mundo como um mercado prioritário para a atração de investimento direto estrangeiro. Nós, a IPEX, temos como estratégia também olhar para o mercado norte-americano neste segmento em particular, né? Buscar investimentos que venham de alguma forma colmatar esse déficit de produção de produtos que nós precisamos, de consumimos amplamente e de que, infelizmente, nós ainda dependemos das exportações. E é preciso deixar aqui claro também alguns números, né, de maneira a nós medirmos a magnitude dos problemas que vivemos. Augusto, há bocado, começou a fazer referência de déficit de divisas, da nossa balança comercial. Nós, só para importação de produtos alimentares, nós despendemos anualmente perto de 2,5 mil milhões de dólares. Se juntarmos a esses dados segmentos da indústria têxtil e segmentos da indústria farmacêutica, esses números vão perto de entre 4 a 5 mil milhões de dólares. Bom, estamos aqui a falar de uma drenagem, né, constante de recursos que poderiam perfeitamente servir para outros fins se parte desses produtos pudessem ser produzidos localmente. Ninguém tem dúvida das potencialidades que o país tem. Sabemos que, pelo menos, bens alimentares podem ser produzidos localmente. Nós já fomos, no passado, uma potência de produção de algodão.
Temos em Angola das indústrias têxteis mais modernas do continente africano, né, que começa a dar os primeiros passos e que vai seguramente também estimular a produção local de algodão. Tudo isso que eu estou aqui a dizer são desafios, mas são oportunidades que podem ser bem exploradas no mercado norte-americano. E o Presidente da República, de uma maneira geral, fez referência a estas necessidades na perspectiva da diversificação da economia e olhando para o mercado norte-americano. Então, eu penso que aqueles que são os pontos que hoje comandam a agenda nacional, a economia nacional, foram, naqueles 15 minutos, bem aproveitados pelo Presidente da República. E penso que hoje, nos próximos dias, o nosso país deverá estar um bocado na boca da comunicação social norte-americana e também começará então a despertar interesse de outros setores norte-americanos para o nosso país. Como sabemos até agora, nós, nas relações que temos com os Estados Unidos, tem um grande ênfase no setor petrolífero. Agora é preciso começarmos a trazer investimento direto estrangeiro fora do segmento dos petróleos, mas proveniente dos Estados Unidos da América. Obrigado, Osvaldo Mbonco. Qual é o seu comentário sobre o que ouviu por parte do Presidente da República? De resto, o chefe de Estado elogiou o Presidente americano por, segundo João Lourenço, estar a criar condições para que haja um diálogo mutuamente vantajoso na cooperação entre os Estados Unidos da América e África. Foi verdadeiro o que disse João Lourenço ao felicitar o Presidente americano por esta relação mutuamente vantajosa entre a África e os Estados Unidos? O Presidente fez essa nota em função da cimeira Estados Unidos da América e Rússia, Estados Unidos da América e África, melhor, onde, de facto, o Presidente não se posicionou simplesmente como um mensageiro angolano, mas se posicionou como um líder africano e um mensageiro também dos assuntos africanos, recordando o Presidente Joe Biden da promessa feita do ponto de vista de investimento do continente africano em infraestrutura. Quer dizer, levou a agenda africana junto ao encontro. E se leva a agenda africana junto ao encontro, lembrando deste elemento, fala também da abertura que está a ser dada pelo governo americano do ponto de vista prático de melhorar as questões no continente africano. Daí eu penso que o Presidente foi prático e foi verdadeiro do ponto de vista de dizer da maior abertura. Porque temos que aqui também ser honesto na abordagem, Amilcar. A governação do Presidente Trump não colocou no mapa o continente africano. Os africanos tiveram, digamos, uma ilusão a pensar que com a chegada ao poder do Presidente Obama, por ser um indivíduo negro, teríamos, de facto, uma maior aproximação. Vamos novamente, Osvaldo Mbonco, à capital federal norte-americana. Vemos o Presidente angolano. Creio que nestas imagens em direto vamos poder ver o Presidente da República. Para já o seu carro oficial que o levou até a Casa Branca está no exterior da Casa Branca. Vemos imagens que nos chegam dos Estados Unidos da América, de Washington, da parte externa da Casa Branca, onde o Presidente da República entrou, quando, portanto, franqueou as portas da residência oficial do Presidente norte-americano. Vemos a viatura oficial do Presidente angolano. A porta, creio que já deverá ter terminado o encontro que o Presidente João Lourenço manteve na Casa Branca com o chefe de Estado norte-americano. Joe Biden convidou o Presidente da República para um diálogo estratégico. Abordaram vários assuntos. Conseguimos ouvir o Presidente João Lourenço sublinhar o que pretende dos Estados Unidos da América. Agora vemos o Presidente da República, João Lourenço, já sair acompanhado do embaixador Agostinho Van Dunen. Creio que o Presidente vai falar à imprensa, saúda. Sorry. Com tudo o que conversou com o Presidente Joe Biden, é o melhor do que esperava. Senhor Presidente, diga-nos uma coisa. Era isso que Angola esperava deste encontro tão
tão aguardado, quer pelos angolanos como pelos africanos? Sim, com certeza, era isso. O nível das nossas relações está bastante alto, há uma abertura total por parte da administração americana e Angola vai ganhar com isso, Angola e o continente, não apenas Angola. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Sr. Presidente, só um minuto. É curto, mas incisivo em relação à questão que lhe foi colocada pela imprensa angolana. Divisamos o jornalista Ernesto Bartolomeu a colocar uma pergunta ao Presidente da República. Portanto, o Presidente João Lourenço, satisfeito, manifestou isso mesmo por via da expressão facial, contente, diz que os norte-americanos estão abertos a dialogar, a cooperar. João Lourenço prepara-se agora para deixar o perímetro da Casa Branca na viatura protocolar que o trouxe até a residência oficial do presidente dos Estados Unidos da América. Foi um encontro de aproximadamente 1 hora. Os 12 estadistas passaram em revista o estado da cooperação bilateral. Aliás, acabamos de ouvir o chefe de Estado angolano visivelmente satisfeito com o resultado destas conversações oficiais. Aliás, ficou também no ar o convite para que Joe Biden visite o continente africano e também a República de Angola. Não sabemos ainda da resposta. Queríamos perguntar ao chefe de Estado angolano se o presidente norte-americano já terá aceitado o convite, mas é uma dúvida que fica no ar, uma vez que desde que assumiu o poder e desde que chegou à Casa Branca em 2020, o presidente norte-americano ainda não visitou o continente africano. Outro dado importante que fica para a história é o facto do chefe de Estado angolano, João Lourenço, ter sido o primeiro presidente africano recebido na sala oval da Casa Branca em 2023. Antes deste momento, Joe Biden conversou apenas por telefone com os presidentes da República Árabe do Egito e também do Quênia, por sinal, outros parceiros estratégicos dos Estados Unidos da América no continente africano. João Lourenço acaba de deixar o perímetro da Casa Branca, sai visivelmente satisfeito e com sentimento de missão cumprida, já que esta visita de trabalho aos Estados Unidos da América era, de resto, o ingrediente que faltava para que as relações de cooperação entre Angola e os Estados Unidos da América atingisse o nível de excelência. Temos também o contacto visual já com o embaixador norte-americano no nosso país, com quem vamos tentar também retirar algumas declarações. Tulinabo Mushile acompanhou de perto esta passagem do chefe de Estado angolano pela Casa Branca. O embaixador norte-americano foi quem transmitiu pessoalmente o convite do presidente Biden para que o chefe de Estado angolano visitasse os Estados Unidos da América. Nesta data, é uma visita que se concretiza a 30 de novembro de 2023, uma data histórica para as relações de cooperação entre Luanda e Washington, que acabam de atingir agora o nível de excelência, já que nunca tinha havido antes, pelo menos nos últimos 28 anos, visitas oficiais ao mais alto nível. O embaixador dos Estados Unidos da América continua a trocar algumas impressões com altos funcionários do protocolo de Estado norte-americano à saída da Casa Branca. Nós vamos tentar chegar à conversa com o diplomata, que poderá também deixar aqui as suas impressões sobre este diálogo que acaba de testemunhar entre o chefe de Estado João Lourenço e o homólogo norte-americano Joe Biden. Nós vamos tentar chegar o mais próximo possível do embaixador norte-americano. Está agora de saída da Casa Branca. Senhor embaixador, muito boa tarde. Queria ouvi-lo por um minuto rapidamente. Rapidamente, um minuto, seu embaixador. Prometeu que falaria à imprensa angolana, então eu queria ouvi-lo durante um minuto. Sei que... Vocês voltam para lá? Para o não, já não voltamos para o hotel. Sim, queríamos saber do senhor embaixador como é que olha para este diálogo que o presidente Biden manteve com o presidente João Lourenço. Quais são as conclusões dessas conversações? Não, olha, para nós, para todos nós, é um momento muito
muito histórico. É a primeira vez que o presidente está a visitar a Casa Branca. É o terceiro presidente africano a visitar a Casa Branca desde a administração do presidente Biden. Então, para nós estamos muito felizes para ver que o presidente Biden convidou o presidente Lourenço. Ambos os outros presidentes que já visitaram são o presidente da África do Sul e o presidente do Quênia. E hoje nós temos o presidente de Angola. Então, para mim, como embaixador dos Estados Unidos da América em Angola, estou muito feliz. Mas também o nosso lado, o presidente Biden está muito feliz para a conversação que ele tinha com o presidente Lourenço. Desde a questão a prosperidade, os investimentos privados, até a questão da segurança, mas também para nós ver como este tipo de projetos pode fazer uma diferença não só em Angola, não só para os angolanos, mas também para os americanos e para o mundo. Vai ser um exemplo da cooperação, a nova maneira de olhar para a África. Então, nós estamos muito felizes. Senhor Embaixador, como é que os angolanos, tendo em conta esse momento histórico que está a acontecer nas relações entre Angola e os Estados Unidos, estudantes, empresários, podem pôr mais dos seus esforços para que verdadeiramente Angola possa beneficiar num todo desta parceria? Como é que os estudantes, os jovens, os empresários podem colaborar ainda mais no sentido de Angola beneficiar desse... Olha, nós estamos a olhar a Angola como um país então, não estamos a falar só sobre a política, nós estamos a falar sobre o povo angolano e o povo americano. Então, o povo angolano, como nós já dissemos, nós queremos aumentar este intercâmbio bidirecional entre o povo angolano e o povo americano. E isso vai incluir também os jovens. Cada ano nós mandamos aqui mais ou menos 700 jovens africanos, desde Egito até África do Sul, no programa ali. Os estudantes angolanos, antes de Covid, nós estávamos a mandar mais ou menos 1000 estudantes angolanos aqui. Durante a Covid, o número baixou um pouco, mas agora o número está a aumentar outra vez. Então, para nós vamos continuar a trabalhar sobre isso, a aprofundar esta relação, e esta visita demonstra mais uma vez que esta relação está a crescer. Muito obrigado. Foram as declarações do embaixador dos Estados Unidos da América em Angola. O diplomata acompanhou de perto as conversações oficiais que foram mantidas na sala oval da Casa Branca entre João Lourenço e Joe Biden. Fica desde já registrado este dado importante. João Lourenço é o primeiro presidente africano recebido na Casa Branca por Joe Biden em 2023 e o terceiro a ser recebido na sede do poder político norte-americano. Falo da sala oval da Casa Branca durante todo este mandato do presidente Joe Biden. Apenas os presidentes da África do Sul e do Quênia tiveram este privilégio. O que fica no ar agora é a possibilidade do chefe de Estado norte-americano visitar o continente africano ainda ao longo deste mandato, e se Angola poderá ser, de resto, o destino desta visita que poderá acontecer nos próximos tempos. É a dúvida que fica no ar. Teremos resposta ainda hoje ou não. O que é certo é que Angola e os Estados Unidos acabam por alcançar um nível da excelência nas relações políticas e diplomáticas depois desta visita de trabalho de João Lourenço à Casa Branca. Pois bem, o enviado especial Nuno Agnello, na parte exterior da Casa Branca, praticamente nos jardins da Casa Branca, com imagens
imagens do nosso colega de trabalho, Jackson Amassa, aqui que está com o Nuno Agnello em Washington. Nuno Agnello a enfatizar e bem que é o primeiro estadista africano a ser recebido na Casa Branca neste ano de 2023. De resto, o presidente Biden, muito pouco focado em questões africanas, não fez uma única viagem ao continente africano desde que chegou à liderança da Casa Branca, mas estamos recordados que ao longo deste seu mandato foram poucos os presidentes que estiveram com ele a conversa na Casa Branca. Em 3 anos destaco as visitas do presidente da África do Sul, presidente do Egito, Al-Sisi, William Ruto, presidente do Quênia. Como disse bem o Nuno Agnello, são estados com os quais os Estados Unidos da América têm também parcerias estratégicas bem definidas, sendo que a mais antiga é com a República Árabe do Egito, que data desde praticamente os anos 70. O presidente Al-Sisi, no ano passado, bem como os presidentes da África do Sul e William Ruto, estiveram à conversa com o presidente Biden. Agora, neste ano, apenas o único estadista, o presidente angolano João Lourenço, à conversa com o chefe de Estado norte-americano. Vale aqui sublinhar que os dois presidentes, satisfeitos por terem tocado praticamente nos assuntos que as diplomacias dos dois países prepararam para este encontro na Casa Branca. O presidente João Lourenço disse à imprensa angolana que, portanto, o presidente norte-americano está confiante no reforço da cooperação, está aberto ao diálogo, ao incremento desta cooperação em vários domínios. Vamos então concluir este nosso especial informação ouvindo os nossos convidados. São Luís Fernandes. Vamos então para as conclusões. O que é que quer sublinhar sobre este diálogo estratégico mantido hoje na Casa Branca entre os presidentes de Angola e dos Estados Unidos da América? Corretamente. Ouvimos perfeitamente a comunicação dos dois chefes de Estados e sentimos aí um alinhamento. Joe Biden praticamente disse que eu quero Angola para ser o espelho em África, eu quero que a agenda angolana seja influenciada pelos Estados Unidos da América e que Angola consegue influenciar a agenda dos outros países africanos. Eu, em troca disso, dou para Angola o desenvolvimento, dou para Angola um país mais próspero. Então, está aí, não é, o presidente João Lourenço também a repostar e a dizer que, de facto, nós precisamos de infraestrutura. E quando nós olhamos e desmiuçamos a comunicação dos dois chefes de Estado, vamos olhar que desenvolvimento, do ponto de vista econômico, é o IDH. O IDH é a quantidade de serviços básicos que a população tem acesso. Água, energia, saneamento básico, ensino, educação, quer dizer, Índice de Desenvolvimento Humano. Índice de Desenvolvimento Humano. É isto que o presidente Joe Biden está a prometer para Angola e disse claramente que é isto que os Estados Unidos vai oferecer a Angola em troca. Não é? E o presidente João Lourenço diz que Angola precisa de infraestruturas. O que é que são infraestrutura? Infraestrutura são as estradas, é o caminho de ferro, são os portos, é a água, é a energia. Quer dizer, os dois chefes de Estado estão alinhados e por isso é que a conversa também não deve ter demorado muito tempo, porque estamos a falar a mesma língua. E ouvimos a comunicação do embaixador norte-americano quando diz que o povo angolano e o povo norte-americano vão se tornar um só povo, uma só nação. Ou seja, a Angola vai se tornar o espelho dos Estados Unidos em África. Os outros países africanos têm que olhar para Angola e dizer que vale a pena ter uma relação com os Estados Unidos. Quer dizer, é isto que os Estados Unidos vai tentar fazer, transformar Angola no seu cartão de visita para que os outros países africanos que estão de costas viradas com os Estados Unidos ou com países ocidentais vão agora repensar a sua maneira, não é, de lidar com os Estados Unidos. Está aí um pacote de 200 e pouco mil milhões de dólares oferecido na Cimeira África-Estados Unidos, que provavelmente este pacote será operacionalizado quase todo com Angola. Angola vai absorver grande parte deste valor para poder infraestruturar a quantidade de terrenos que precisamos para poder gerar produção, porque quando nós estamos a falar, de desenvolvimento humano, estamos a falar que as pessoas já não podem ter problema de comida, as pessoas não podem ter problema de vestuário, as pessoas não podem ter problema de habitação, as pessoas não podem ter
estes problemas básicos, e é isto que os Estados Unidos está a oferecer a Angola. Obrigado, Osvaldo Mboco. Considerações finais? Bem, nós presenciamos um encontro ao mais alto nível. E este encontro vai permitir o abrir de uma nova página das relações entre os dois Estados. Mas como estava a fazer referência, ou como fiz referência inicialmente, o presidente João Lourenço não levou simplesmente a agenda angolana, levou a agenda do continente. Isso demonstra o seu sentimento de comprometimento também com o próprio continente. E lembrando ao presidente João Lourenço, lembrando ao presidente Joe Biden, desculpa, a necessidade de cumprir com as promessas feitas ao nível da Cimeira Estados Unidos da América e África. Isso é significativo. Claramente que abre-se aqui uma perspectiva de um ganho da nossa diplomacia e pelo histórico que foi aqui apresentado pelo Nuno Agnello e também pelo Amilcar Xavier, que estamos a falar do quarto presidente a ser recebido em visita oficial nos Estados Unidos da América durante este mandato. E para terminar, seria muito interessante ouvir do presidente Joe Biden se vai colocar Angola no centro das atenções quando provavelmente visitar a África e se vai passar por Angola. Obrigado, Afonso Malac. Muito rapidamente. Eu penso que é uma visita histórica e é benéfico para os angolanos, mas acima de tudo é preciso que nós tiremos aqui alguns exemplos positivos. A cooperação com os Estados Unidos, quando bem aproveitada, é possível que os países consigam alavancar. E aqui eu penso que há todo o interesse do governo americano e também do governo angolano em cooperarem ao mais alto nível, e isto só terá sucesso se nós, os angolanos, em primeira instância, fizermos bem o nosso trabalho de casa. Lelo Francisco? Bom, penso que foi de facto um dia histórico, um encontro que vai marcar as relações entre o nosso país e os Estados Unidos da América. Devemos, naturalmente, por ofício, olhar para a perspectiva do investimento direto estrangeiro e, nessa perspectiva, nós devemos continuar a trabalhar no sentido de melhorarmos as condições de investimento do nosso país, de maneiras a atrairmos o setor privado para Angola, justamente para os segmentos que o país tem pressa e tem necessidade de diversificar. Obrigado a todos, Augusto Fernandes, Osvaldo Mboco, Afonso Malac e Lelo Francisco. Foi um prazer. Hoje fizemos história com o presidente angolano na Casa Branca. João Lourenço manteve um encontro durante quase uma hora na residência oficial do presidente norte-americano Joe Biden. A TV Zimbo vai continuar aqui a falar deste encontro frutuoso mantido na Casa Branca entre os presidentes de Angola e dos Estados Unidos da América. Boa noite, obrigado pelo seu entusiasmo e simpatia. TV Zimbo, juntos fazemos história há 15 anos. Boa noite.